polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, bom dia, meus amigos. Debate Melodia hoje com Ebenezer Fagundes. Todos esperam no debate o pastor Gilaelson Santos, mas Gilaelson hoje está fazendo um serviço externo aqui para a própria Rádio Melodia, chamadas ao vivo. Como é que é o nome do homem lá? É Mix Mateus. Mix Mateus, inclusive ele é evangélico. Batista lá do Maranhão. Né? E o mercado é diferenciado, né? Bacana, eu gostei quando eu fui lá na inauguração, fiquei impressionado com o Mix Mateus. Já Gilaelson do Mix Mateus para o pit stop lá da Rádio Melodia, junto com o Mix Mateus, antecipando Black Friday. Black Friday é amanhã. Friday é o quê, pastor? Sexta-feira, não é quinta. Mas começou já a anunciar amanhã as ofertas que começa de hoje, no Mix Mateus. Muito bem, hoje nós estamos no Debate Melodia, vamos discutir um tema muito importante. Por que a fé sem obras é morta? É aquele verso que a gente fala assim, a gente não pode esperar a salvação pelas boas obras. E aí acaba as pessoas, às vezes, com esse argumento, deixando de fazer aquilo que Jesus ordenou, que é servir. O evangelho de Jesus é generosidade, Deus foi generoso conosco, enviando Jesus Cristo. Traduz só nessa expressão, generosidade. Aquele que é salvo também para servir. Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Valverde, que demorou de chegar aqui porque o Uber atrasou. Bom dia. E é verdade mesmo, né? Hoje eu não sou motorista, eu fui passageiro e demorou de chegar. Então é a bem que está reclamando dele mesmo. Oi, gente, eu quero mandar um abraço para a minha igreja, o pastor Manuel, a igreja dele, né? Esteve lá conosco no aniversário sábado lá, que Deus abençoe aquela igreja maravilhosa. Eu pensei que tinha igreja Jesus, você tem igreja também? Não, ele é o líder da igreja, ele é o anjo do Senhor na igreja. Você fala assim, a minha igreja. Você lembra que quando o Senhor dá a João a revelação de Apocalipse, ele não se dirigia a Jesus estar na igreja, ele dizia ao anjo da igreja, escrevo, e ele é o anjo da igreja, entendeu? Então é o seguinte, eu quero mandar também um abraço aí para minha esposa e dizer para o Valdeli, rapaz, lá do bairro Petrópolis, Volta Redonda, sempre nos ouve. Deus te abençoe. Um abraço. Pastor, recebo também o pastor Manuel, pastor da Igreja Batista Independência e Vida, que fica no bairro. Não, Boa Vista. Igreja Batista Boa Vista. Aí vai falar bairro de Urema, é bairro de Urema. Mas é porque, eu já expliquei, na época da inauguração, em 67, o nome daquela localidade era bairro Boa Vista. Aí por isso que colocaram o nome Igreja Batista Boa Vista. Na ata de fundação era bairro Boa Vista. E tinha uma escolinha lá também. Escola Boa Vista. A escola lembra. Muitos anos. Desde o início da igreja, a escolinha funcionava. É aquele prédio lá. Eu fiz o projeto daquela igreja nessa época aí. Pois é. Então, um prazer estar com vocês e mandar o meu abraço para os nossos ouvintes. Um abraço ao nosso querido pastor Orlando. Bom dia, pastor. Bom dia, Ebenezer, pastor Valverde, pastor Manuel, ouvintes da Melodia. Satisfação estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Olha, nós vamos pular esse aspecto da oração para a gente entrar no tema depois, lá no meio, quando tiver o intervalo, a gente vai fazer a oração. Muito bem. As pessoas falam, pastor Valverde, essa questão de fazer boas obras, e isso é muito falado no nosso meio, que as boas obras não salvam ninguém. Como é que funciona isso? Porque eu conheço gente que pratica as boas obras. A pessoa pode praticar essas boas obras assim, só no sentido de esperar um retorno da salvação? Ou a pessoa que às vezes recebeu o Senhor não pratica as boas obras? A fé sem obra é morta,
né? Sim, vai. Porque em 1 Coríntios 5,17 fala sobre isso, né? Esse assunto. Mas o interessante é que a gente tem que analisar o seguinte: a obra, primeiro, está no interior, no nosso interior, né? Na tua relação com Deus. Então essa obra começa na gente, não é? Eu vou ajudar o próximo. Porque muitas vezes não acontece, nada resolve você estar cheio de obras aí, né? E falar, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, e etc. E o coração tá duro, o coração não está convertido. Mas é possível o cara, por exemplo, fazer boas obras sem sentir nada no coração? Claro que é possível. Com certeza. É possível sim, Não entendeu? existe esse sentimento assim? Não, porque uma coisa é a obra materializada e outra coisa é a obra, é o Espírito do Senhor renovando a pessoa no interior. Isso é disso que eu quero falar. É a necessidade de uma conversão sincera sobre isso, né? Essa obra implica assim, arrependimento de pecado, reconhecer que Jesus é o Salvador, mudança de comportamento, mudança de atitude. A obra começa no meu interior. E quando fala essa fé sem a obra é morta, entendeu? É exatamente isso. Não adianta nada você fazer a obra exterior e o seu coração, entendeu? Está totalmente tomado isso. Porque aí você vai fazer por interesse. Quando a gente fala de favor imerecido, que Deus nos fez, o que nós vamos trocar agora é ter prazer de servi-lo, né? Tipo escravo de orelha furada, né? Ser liberado para isso, fazer essa obra sempre e nada em troca. E aí Deus vai reconhecer isso no coração. Porque nós podemos enganar todo mundo com as nossas obras. Mas o Espírito Santo de Deus, nós não podemos enganar. Pastor Manuel, olha, nós fomos salvos para fazer as boas obras. Ou a gente faz as boas obras para ser salvo. Essa é a grande discussão do momento. Mas é assim, por que muita gente que se diz salvo não pratica as boas obras? Está equivocado, né? E assim, pelo que a Bíblia ensina, a gente poderia até questionar essa salvação, né? Porque a salvação automaticamente nos leva à prática das boas obras. Isso. Então, como é que eu sou salvo, fui alcançado pela graça de Deus, né? Jesus mudou a minha vida, mas eu não faço nenhuma boa obra. Mas tem aquele negócio também, por exemplo, o cara falou assim, Jesus falando assim, olha, vocês me ajudaram quando eu estive preso, você foi me visitar, quando eu estava doente, você... por exemplo, você imagina essa boa obra, o cara vai chegar lá na igreja e leva um frango assado. Aí quando ele vai entregar o frango lá de oferta, imagina assim, estou só imaginando. Deus fala assim, rapaz, eu não como frango não. Você tem que dar o frango para o irmão Ebenezer, que gosta de frango. Eu também. Outra pessoa que está precisando. É assim mesmo, pastor, ou não? Não. Acho que primeiro a gente precisa entender o que é boa obra, né? Sim. A gente confunde boa obra com caridade, né? Restringe as boas obras a questão da caridade. Daí a muita gente no meio evangélico, né? Especificamente, ter um certo pé atrás com essa questão das boas obras, porque por associar caridade e outros grupos religiosos tomarem a caridade, né, essas boas obras, como sendo uma etapa para melhorar a sua vida espiritual, coisas assim, né? Boa obra é qualquer ação que ajuda outra pessoa, né? Qualquer atitude, qualquer coisa que eu faça para benefício do outro. É uma palavra. Isso, exatamente. Não é até uma palavra de consolo. Não é? Um servidor público, por exemplo, um empregado público, que faz questão de ajudar quem chega ali, vai além da função dele como servidor público para ajudar que ele percebe. Uma pessoa que necessita de uma ajuda ali naquele setor, uma orientação. Não é? Então, ele fazer mais do que a sua função exige para ajudar outro já é uma boa obra. Não é? Então, um conjunto de ações muito amplos, né? Então, tudo aquilo que eu faço para ajudar para o benefício de outras pessoas. Isso naturalmente acontece porque quando nós passamos por essa transformação promovida pela graça de Deus em nossas vidas, um dos frutos do Espírito é a bondade, vai ser a misericórdia, né, que são bases aí para a questão da minha atitude em ajudar, em beneficiar os outros, sem esperar nada em troca.
Não é? Então, há um certo receio porque a gente restringe boas obras a essa questão simplesmente da caridade, quando não é. A caridade está inclusa nisso, está inclusa no pacote. As boas obras, elas fazem parte do nosso processo de salvação, no sentido de que, uma vez eu sendo transformado pela graça de Deus, naturalmente eu produzirei boas obras. Não é coisa forçada, não vai ser coisa exigida. Assim, por exemplo, assim, as pessoas às vezes acham e se sente até constrangido, né, em fazer não, é algo natural. Como é que seria esse constrangimento? É um constrangimento assim, tornar a boa obra como constrangimento do próprio Espírito Santo de Deus que nos constrange ou nos compunge, talvez isso seja a palavra corretamente. Se você tem a graça de Deus na sua vida, isso daí já vai te levar a ajudar outras pessoas. É uma coisa natural. Não precisa ficar alguém, rapaz, cadê? Qual foi a boa obra que você fez hoje? Né? Você tem que fazer, não precisa disso. Naturalmente, no dia a dia, você vai ajudando, você vai se dispondo a colaborar com outras pessoas, a beneficiar outras pessoas. Isso daí é uma coisa natural, uma atitude natural. Não precisa estar ninguém cobrando, não precisa ninguém estar no pé para que se faça. É algo natural, que brota do coração de quem é alcançado pela graça de Deus. Muito bem, pastor Orlando, olha, tem um texto na Bíblia, não sei se você pode me lembrar, que diz assim, fazer o que você for fazer com a mão, você esconde a outra para a outra não ver. Mas o que acontece, a gente às vezes vê na sociedade, na comunidade, até também nos nossos grupos internacionais, alguma coisa desse tipo, a pessoa faz aquilo e faz uma divulgação maciça. Olha, nós fomos lá fazer um trabalho lá com o pessoal da enchente do Rio Grande do Sul. Nós fomos lá na África fazer um evangelismo. Né? E às vezes as pessoas que estão precisando de evangelismo é nosso vizinho. Né? Então as pessoas às vezes fazem uma divulgação daquilo que está fazendo. Como é que funciona isso? Como é que a gente podia chegar a um equilíbrio? Que eu me lembro que teve um político aqui agora nessas eleições presidenciais, que ele mandou não sei quantas carretas lá para o Rio Grande do Sul. Ué. Eleições municipais. Não, foi na eleição de presidente. Presidente foi. Foi de São Paulo. São Paulo. Eleições municipais. Prefeitura de São Paulo, perfeito, foi. É porque ele foi candidato a presidente também. Ia ser candidato a presidente, né? Eu não queria falar o nome, não, porque aí você já entendeu. Não se falaram. Mas existe também algumas denominações que fazem alguma coisa e propaga para que aquilo seja visto. Como é que deve ser esse constrangimento? Como é que eu devo proceder nessas boas obras? Assim, olha, o fariseu falou assim, não, eu faço isso, eu dou dízimo, tal, ajudo fulano e vou ali e tal. O cara, não sou como esse cabra aí, olha aí, esse é um pecador aí, tá aí, né? Veja só, Beneza, a palavra do Senhor, em Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor, e não para homens. Eu acho que esse deve ser um princípio de todo cristão. De tudo que for fazer, nós estamos fazendo para o Senhor. Não é para homens nenhum, não é para templo, não é para instituição. A igreja ela tem duas vertentes. Tem a igreja corpo e tem a igreja CNPJ. Às vezes a igreja CNPJ quer sobrepor a igreja corpo. E aí, em detrimento, como o Ebenezer falou, de uma publicização da igreja CNPJ, a igreja corpo começa a se esvair pelos ralos. O cuidar das pessoas, dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos carentes da nossa própria cidade. Nós somos uma cidade próspera, abençoada, mas com a dimensão, pastor Manuel, o senhor que é professor, e pastor Valverde, grandiosíssima. Salvador, Itabuna e Ilhéus é o tamanho de Vitória da Conquista, o tamanho geográfico, né? Então nós temos pessoas em Ebenezer, que já esteve também representando a nossa cidade no parlamento, sabe disso. Pessoas em lugares longínquos que não têm acesso à saúde, à educação, à água. Eu já visitei um senhor numa comunidade... Água beber. Não tem. É barrenta a água. Eu visitei um senhor numa comunidade chamada de Buqueirão dos Quilombolas aqui, lá 60 quilômetros para dentro. Buqueirão dos Pretos. É uma comunidade negros, que ele não tinha, pasmem vocês que me ouvem, ele não tinha, Ebenezer, documento de identidade, não tinha energia elétrica e nem água na sua residência. Uma residência de barro, né? De barro. Nem documento ele tinha, não sabia nem a idade dele. Parecia que estava fora da realidade nossa humana,
vivendo sozinho num lugar distante. Então, assim, nós temos que ter esse princípio. E falando sobre obras, os pastores aqui embasaram com palavras muito felizes aqui, tudo aquilo que nós acreditamos sobre a fé e sobre as obras. Eu queria puxar um pouquinho para a questão do direito, né? No direito fala sobre justiça, né? E a salvação, ela permeia sobre a justiça também, que é o que nós estamos falando aqui sobre fé, sobre obras, tudo em detrimento da salvação de uma pessoa ou de pessoas. A justiça, em Deus, nós somos justificados, diz a palavra do Senhor, pelo Senhor, por nossa fé. Mas pelos homens, é pelas obras. Eles vão olhar para nós. Então, horizontalmente, nós somos justificados diante dos homens. E verticalmente, diante de Deus. Só que, como o pastor Valverde falou muito bem no início da sua fala, essas obras aqui que está relatando nesse livro, nessa carta de Tiago, né, está falando justamente sobre as obras que devem ser desenvolvidas a partir do momento da nossa conversão, que a gente liga de uma forma muito rápida ao testemunho. Então, o nosso testemunho são as nossas maiores obras pós-conversão. Se não houver testemunho, é o que o pastor Manuel falou, nós podemos questionar a conversão ou a salvação dessa pessoa. Então, a partir desse testemunho é que vai refletir numa doação de cesta básica, construção de casa, doação de sangue, né? Doação de sangue, né? Cuidado, numa assistência às pessoas emocionalmente afetadas, que é o que mais nós temos hoje em dia, né? As pessoas com as emoções destruídas, às vezes até pela própria instituição CNPJ, igreja, né? Por palavras malditas, por questões realmente religiosas, doutrinárias, que acaba trazendo essa necessidade de nós desenvolvermos obras emocionais com a própria igreja. Muito bem, nós temos aquela parábola do bom samaritano, que ali a gente tem alguns personagens a ser considerados, pastor Valverde. Naquela cena ali, nós temos ali a vítima, certo? Temos o outro que foi considerado o bom samaritano, que era inimigo dos judeus. Do povo, né? Samaritano e judeus, não se dava. Ali passa um sacerdote, passa também um levita, né? E tinha os ladrões, moço. Que ninguém falou dos ladrões. Né? Eu não vou falar do ladrão, não. Né? Pode falar que no hermenêutica clara disso aí, o ladrão é o próprio Satanás. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, mas assim, olhe bem como é que aquele cara se viu, aquele outro. Com certeza, né? Eu queria que o senhor explicasse essa situação assim. Que me parece que o verdadeiro amor, o verdadeiro serviço foi praticado ali por aquele homem. E sempre considerando essa questão de não estar divulgando aquele que fez e não tinha nem jeito. Pois é, aí é uma coisa interessantíssima, porque vamos partir do pressuposto que todo ser humano tem um coração. Todo o coração do homem é sensível, independente se ele é filisteu, samaritano, se ele é judeu, se ele é alemão, todo mundo tem um coração. Filisteu, né? Todo mundo tem, samaritano, filisteu, sabe, assírio, muçulmano, todos têm um coração. Agora, o que alimenta esse coração? Esse coração é alimentado de quê? E aí o samaritano tinha essa questão da boa obra, né? Tinha essa questão de ser alimentado da caridade. Outra coisa importante é que eu vou divergir, porque isso aqui é um assunto que foi publicado por quem? Pelo próprio Deus. Sim. Ele fez a boa obra. Mas quem foi que justificou e que deu a mídia necessária, esquadrinhou isso no conhecimento geral? Foi o próprio Jesus Cristo nessa parábola, tá certo? Sim. Então, quando a gente faz as boas obras para ser reconhecido por Deus, é diferente. Agora, o problema é que, aí eu discordo de algum ponto aí dos nobres, é o seguinte: no caso desse moço, até de você, meu nobre, esse moço que é político lá de São Paulo, que foi candidato a prefeito, ele está fazendo aquilo e ele não agiu de forma errada, não, porque se ele está procurando um cargo público, se ele não está ali espiritualizando nada, ele está dizendo, eu fiz, porque é assim, 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 assim. Sim. Ele tá agindo corretamente dentro da relação humana, da relação material, dentro daquilo que ele acredita.
A verdade espiritual dele, se ele fosse fazer isso para dentro da igreja e trouxesse isso para dentro da eclesia da igreja, e aí eu gostei da fala do pastor Orlando, sem o CNPJ e agora corpo de Cristo, aí ele estaria fazendo errado. Entendeu? O fato de fazer o bem. Porque o grande segredo não é ser reconhecido por homens aquilo que você faz. Porque quando você faz as boas obras para ser reconhecido pelos homens, a palavra de Deus deixa claro que aqui em terra, em vida, já recebeu o seu galardão. Não é verdade? Então nós temos que saber separar isso. As boas obras é necessário serem feitas. A caridade é necessária ser exercida. Quando é para Deus, ela tem que vir com a motivação espiritual, e isso vem internamente dentro do coração. Porque quando nós estamos, e aí vem o pastor Manuel, muito cirúrgico, quando nós estamos com fé, como nós estamos com alegria, e sabendo da nossa que nós somos servos, e a gente não consegue não fazer as boas obras. Eu não conheço um crente literalmente convertido, que está sensível à palavra, que está quebrantado, que está no caminho, que não tem prazer em sair fazendo as boas obras, ajudando as pessoas, na questão da psicologia, né, dos problemas que as pessoas têm em casa, porque as pessoas estão motivadas. Eu vou falar uma coisa, você tem visto isso nas nossas caminhadas lá em Piauí. Sim. A gente sai daqui que horas, meu nobre? A gente gasta gasolina com que dinheiro? Com o nosso dinheiro. Para fazer o quê? Para andar com a porção de senhoras, né, 400, 500 senhoras, naquelas ruas do sol quente, a madrugada toda dirigindo. E aquilo, o que acontece no nosso coração? A gente se alegra. Alguém publicou isso no mundo material? Graças a Deus, não. Não. E aí, o que acontece no mundo espiritual? Como é que você sai de lá? Valeu. Renovado, feliz. Parece que a gente entendeu, fez uma grande obra. De novo. Então, esse é a paga que nós temos. Quando nós sentimos nosso espírito alimentado, sem reconhecimento, a gente esquece o prejuízo, esquece tudo o que aconteceu e se alegra no Senhor, porque nós fizemos as boas obras. Mas aí ninguém conhece, entendeu? Agora, no outro caso, o material é isso, você vai fazer as boas obras, mas para ganhar status, se ele vai estar candidato a prefeito, ele tem que mostrar realmente que ele está fazendo as coisas, porque senão como é que vai aparecer isso, né? Ele está fazendo isso com interesse próprio. Alô? Muito bem, olha, nós vamos já ao intervalo, mas eu queria deixar, eu vou chamar o Gilaelson aí, está no ao vivo, né? Mas eu queria deixar a pergunta para o pastor Manuel para o segundo tempo. Fazer o bem vicia, pastor? Mas vai responder. Que coisa boa, né, pastor? Que coisa boa. Está preso aí? Ele vai soltar o bloco primeiro, depois ele... Ah, tudo bem então. Então, depois da fala de Gilaelson, no segundo bloco do programa, nós vamos ver se essa questão aí. Será que é pecado ficar viciado em fazer o bem? Vamos ao intervalo, já a gente está de volta. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Vem aí o grande dia da Black Friday de verdade no Mix Mateus. É dia 29 de novembro. Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espagueto, R$1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria 1 kg, R$4,98. Feijão carioca baiano 1 kg, R$3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça 12 de novembro. Economarte. Começou a semana imperdível Black Friday do Brasil Atacarejo. É o melhor preço da cidade para você e sua família. Café Três Corações almofado a vácuo 250 gramas, R$9,90. Creme de manteiga natural da vaca 500 gramas, R$16,90. Queijo mussarela litoral quilo, R$36,90. Ofertas válidas até 28 de novembro. É a Black do Brasil Atacarejo, como você nunca viu. Vem correndo aproveitar.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Aqui quem fala é Eliel, estou ao vivo do Mix Mateus e você aí, corre que dá tempo. Muita gente entrando, muita promoção e se você ficar de fora, você vai perder. Então, olha essa promoção aqui, imperdível. Flocão milho Maratá, tradicional 500 gramas por R$ 1,25. Isso mesmo, imagina aquele bolinho de milho, é só no Mix Mateus. Também temos frango congelado Maurício por R$ 7,49 o quilo, só esperando você. Muita gente aqui, correria, carrinho cheio e claro, e o seu bolso não vai pesar. Olha essa promoção, queijo mussarela Maná por R$ 36,90 o quilo, exatamente, imagina aquele mistozinho, aquele pão de queijo, nada melhor do que o queijo mussarela do Mix Mateus. Também temos a leite longa vida Betânia integral, 1 litro por R$ 4,99. Arroz extremo sul tipo 1, 1 quilo por R$ 4,99. Então, se você ainda está em casa, está esperando o quê? Venha fazer parte dessa festa e da Black Friday do Mix Mateus. Estamos te aguardando. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta com o Debate Melodia e voltando a pergunta aqui para o pastor Manuel. Fazer o bem é tão bom, rapaz, que acaba viciando. Mas viciar fazer o bem é pecado, pastor Manuel? Eu já vi essa pergunta uma vez. Né? O cara costuma tanto fazer o bem que aí... Não, eu não usaria a expressão viciar, né? Porque viciar tem uma conotação negativa, né? Você se vicia em algo que é negativo para você, faz né? mal, que te né? faz mal, né? Faz mal. Então, o fazer o bem não faz mal a ninguém. Pelo contrário, né? Então, acostumar-se a fazer o bem é a melhor coisa que pode existir. E quem tem Cristo no seu coração, isso daí vai acontecer naturalmente, não é? E essa satisfação que a gente sente quando faz o bem também, as outras pessoas que fazem o bem também não sentem, não, mesmo que não são. Sim, sim. Eu acho que isso nesse ponto é um sentimento, gera uma sensação que eu acredito ser generalizada. Né? Quem faz o bem, quem ajuda alguém, sempre vai se sentir satisfeito com aquilo dali. Eu nunca ouvi falar de alguém dizer assim, rapaz, eu me senti mal ao ajudar fulano. Acho que não existe um negócio desse. Né? Eu me lembro de uma irmã de uma igreja lá em Recife, que eu trabalhei na época que era seminarista. O testemunho dela no dia em que a igreja promoveu uma ação lá no centro do Recife à noite com mendigos, moradores de rua, distribuindo alimentos. E como ela ficou alegre, com o coração assim radiante, coisa que ela disse na época nunca ter sentido antes, né, por ter ajudado aquelas pessoas naquela madrugada em que ela se dispôs a acompanhar o trabalho da igreja. Né? Então é isso que a bondade produz em nosso coração. Né? Isso gera um sentimento, né, muito bom. Né? Eu não vejo, não consigo conceber ninguém que vai dizer que saiu prejudicado, ou está com o coração pesaroso, ou está triste, porque ajudou alguém. Qual a diferença então, pastor, por exemplo, da pessoa que não tem Jesus, daquela que tem Jesus fazendo as boas obras? A diferença está na questão da motivação, né? Eu acho que a pessoa que não tem a Cristo, ela pode fazer ainda como resquício daquela imagem de Deus. Isso. Né? O ser humano natural, ele é capaz de fazer as maiores perversidades
mas também ele pode fazer o bem, porque ainda tem esse resquício, né? Mesmo deformado. Sim, mesmo acho que tem. O ser humano ainda é capaz de fazer o bem, né? Por conta disso, por causa dessa herança da imagem de Deus, né? No seu ser. Mas aquele que tem a Cristo, ele faz isso de maneira abundante e naturalmente, né? É coisa do seu cotidiano, do seu dia a dia. Podemos ver que nós somos constrangidos pelo Sim, Espírito Santo de Deus exato. para fazer as boas obras. Quando Paulo diz, né, que o amor de Cristo nos constrange, justamente nos leva a agir, né, nos leva a tomar atitudes. Então é nesse sentido. Então nós somos impulsionados pelo amor de Cristo. Olha, 2 perguntas para o pastor Orlando. Primeiro é o seguinte, vamos imaginar que uma situação, né? Tiago 1, verso 27, eu vou ler só a parte, imaginar, eu quero que você coloque a sua imaginação. Se esse versículo for só isso aqui, ó. A religião pura e sem mácula para com Deus, nosso Pai, é esta. E aí não deu tempo de escrever o resto. O que seria? O que o povo ia pensar? Porque aqui está tudo escrito, né? Ele já sabe qual é a resposta. Mas se não deu tempo, não, rapaz, só deu para acabar. O resto aqui não entendeu. Qual seria a verdadeira religião? A religião, nós entendemos, né, e aprendemos que a verdadeira religião é aquela que, além de nos aproximar de Deus, faz com que nós venhamos externar, né, tudo aquilo de princípio que o Senhor colocou em nosso coração através desse ar de salvação, de amor ao próximo, de atender, né, aos órfãos, às viúvas, os menos favorecidos, né, os excluídos da sociedade, né? Por que o órfão, pastor? O órfão, por que o órfão? Não tem pai, né? Não tem pai, não tem uma paternidade, não tem essa expressão, sem Deus, não tem pai também. Essa expressão, órfão e viúva, ela era utilizada de uma maneira geral, não era especificamente só o órfão ou só a viúva. Sim. Era uma expressão utilizada para se referir a qualquer pessoa completamente desprovida. Pronto. O significado é de esse cuidado, daí. de liderança, né? Não é no sentido literal da não paternidade, né? Mas é de um amparo realmente espiritual de Deus, né? A falta de Deus no coração. A pessoa se torna órfã, né? Agora, mas a outra pergunta era o seguinte. Fala assim, ó. Eu vou te mostrar que eu tenho fé pelas minhas obras. E você que tem fé e não tem obras, o que vale mais? Mostre-me a tua fé com obras ou me mostra a tua fé sem as obras? As obras não provam a fé, mas as obras justificam a nossa salvação, né? Mas a fé sem obras? Pois é, a fé sem obras é morta. É como aquele que fala, a gente diz assim, né? Fulano fala da boca para fora. Eu conheço Jesus, eu acredito em Deus, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não devo ninguém. Só que não entregou o seu coração, não se converteu, não declarou que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Eu só resumir, o que nós estamos comentando aqui é só aquilo que é correto, que a pessoa é salva e não pratica as boas obras. Isso. Então existe a pessoa que aceita o Senhor Jesus, converte, mas entende até que as obras é um ministério. Não, esse não é o meu ministério, não. Meu ministério é louvar, é cantar, né? Ou então meu ministério é introdução, é ficar na porta da igreja. Como se praticar boas obras fosse um ministério específico de alguns. É igual evangelismo, né? Tem gente que fala, não, eu não tenho um dom de evangelizar, não. Se o Senhor Jesus falou para nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura, todos devem falar. Não pastor, não? Não, todo cristão deve falar de Jesus. Então essas obras é o reflexo da transformação que o Espírito Santo faz em nós através do ato de regeneração. Nós somos gerados novamente no ato da conversão. Então essa regeneração deve produzir boas obras. Se não estiver produzindo, volto a dizer o questionamento saudável e pertinente do pastor Manuel, a gente tem que ver como é que foi essa conversão aí, se houve a conversão realmente, porque a conversão promove a regeneração. Nós somos gerados novamente em Cristo Jesus, nascemos de novo, e esse novo nascimento imputa em nós falarmos do Senhor Jesus, mudarmos a nossa vida, arrependermos de tudo que fizemos no passado, e aí vem aquele ato que eu falei, que o direito fala sobre a justiça, da justificação em Cristo. Na cruz do Calvário nós somos justificados, declarados sem culpa. Esse é o ato da justificação. E continuamos pecadores, meu Deus, até essa na cabeça da gente de entender uma situação dessa é bastante complicada, né? A religião pura e verdadeira
Se terminasse aí, o que é que seria a pura e verdadeira? Olha, eu não vou questionar Jesus Cristo. E ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, da viúva e desamparado. Deixou claro também depois isso. Então, outra classe também, o estrangeiro, né? Porque fosse agora, vamos e o trabalhador. Vamos começar a pegar os órfãos e as viúvas, né? Era comum que Israel, e aquela época, né, que não tinha essa segurança toda, né, essas leis que protegem a cidadania, o cidadão, numa época em que havia impérios e reinos na terra e coroas e ditaduras, ali era uma coisa tranquila, né? As pessoas iam para as guerras, principalmente o povo de Israel. Esses homens morriam. As mulheres ficavam sem o marido e os filhos sem os pais. Esses são os órfãos e viúvas que, em função da causa de defesa até da própria nação... Se o filho fosse grande também, que morria tudo na mão. Morriam também. Então, essas órfãos e viúvas aí, é isso. E a questão da lei do dízimo, né? Dos levitas, para os levitas e para órfãos e viúvas. Também tem toda essa questão das guerras que Israel lutava lá no século X. Provavelmente deve ter sido... as filhas de Zelofeade, que passa por uma revolução e etc. Muita guerra, então aí a gente percebe que é a preocupação de Deus com a justiça, né, de fazer justo aquilo que ao homem, né, a figura humana, né, porque ele sempre preservou, Deus sempre amou o homem. Então é exatamente disso. Não pode deixar desamparados os órfãos e as viúvas dessas pessoas que morreram nessas guerras pela causa de Israel. As guerras de Davi, de Josué, imagina como é que era aquilo, né? Os caras saíam, os filhos, e as pessoas ficavam desamparadas, as mulheres, as crianças, né? E esse é um problema. Então, aí agora vem, né, essa carta que nós... Passava o fio da espada dos homens toda a cidade. Pois é. Quem é que essas pessoas... A tribo que precisou casar, arranjar homens para aquelas mulheres, sobrou 600 mulheres, né? Pois é. Exatamente. Praticamente a cidade acabada. Pois é, e essas pessoas não poderiam ficar desamparadas, seria injustiça. E Deus nunca foi injusto, né? A justiça de Deus é plena, é soberana, é divina. Aí vem agora as questões, né, do cuidado do samaritano. Tem uma coisa interessante que aí fala do samaritano nessa parábola, né? Ele era um samaritano. Isso dá um exemplo para nós que tem muita gente que está fora do nosso arraial, que não é sacerdote, que não é apóstolo, que não é pastor, que não é levita nem diácono, né? E está fazendo obras que muitas vezes envergonha nós que estamos dentro da igreja. Será que a gente não parou para pensar qual é o verdadeiro papel da igreja nos dias de hoje? Porque a generosidade não tem outra coisa, né? Pois é, mas e aí é que está. O que nós, como igreja do Senhor, é isso pra gente? Ainda continua... Eu, quando falo igreja aqui, só observação, é sem PJ. Sim. Não, eu estou falando dessa questão. Cada um tem a... Não fica aí botando lá em cima da instituição, não é nós, você. Isso. O que nós temos... Mandou eu fazer. O que nós temos feito como igreja sem CNPJ do Senhor? Né? O que nós temos feito realmente? Será que... porque essa palavra, ela assim, é a notícia que nós vamos ler amanhã, é o jornal de amanhã. Essa passagem, né? Dessa passagem do bom samaritano, ela aconteceu, está acontecendo e acontecerá até a volta de Cristo, nos esbofeteando. Nós temos que nos envergonhar, né, do que nós temos feito de obras. Não é verdade? Nós, como igreja do Senhor, essa igreja moderna, nós temos... Sim. Eu falo isso é para mim primeiro, é para mim mesmo. O que eu tenho feito pela essa causa? As boas obras. Quais são as minhas boas obras? Será que a gente tem se olhado no espelho quando a gente está sozinho, acorda, na intimidade do nosso quarto, depois das nossas orações, e fala assim, eu fiz o bem? Será que isso não está constrangendo? Tem constrangendo. Olha, eu vou falar, pastor Valdé, mas acontece o seguinte também. O que é que eu posso fazer? Eu me converti, né? Sou agora nova criatura. Não faça uma relação das coisas que eu pude desenvolver como boas obras. O que é que tem nessa cidade que eu posso fazer? Com licença aqui, pastor Manuel, com licença. Esse aqui é um novo convertido que quer ficar na sua igreja. Ele aceitou Jesus agora, pastor. E o senhor, como seu pastor dele, o senhor aconselha então esse novo convertido, o que ele tem que fazer? Aí, isso mesmo. É simples, é tudo aquilo que você pode fazer em benefício de outra pessoa. Tudo, absolutamente tudo.
ajudar alguém. Orar também pode? Também não é algo que ajuda. Orar é o essencial. Deus Principal, mudou né? a situação de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Pois Verdade. é. Né? Então é tudo aquilo, qualquer ação que eu possa fazer para que ajude, né, outra pessoa, beneficie outra pessoa. Não é? Sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa nenhuma em troca, sem esperar aplauso de ninguém, a não ser Deus que está vendo tudo. Não é? Então, aquilo que nos motiva a ajudar outras pessoas não é se o pastor vai ver, se o irmão fulano vai contemplar o que eu estou fazendo. Não, é Deus. O pastor, eu descobri que tem uma pessoa que está na cesta básica, o que é que eu faço? Se você não tem condições financeiras de fazê-lo, procurar alguém que possa ajudá-lo. Não é e só se eu que tiver? Dá, Faz. tem que fazer. Mas é bom levar na igreja, não? Levar na igreja a pessoa? Não, levar na igreja, o assunto. Apresentar para a igreja. Não, se você tem condições de fazer sozinho, por que tem que levar para a igreja? Não há necessidade disso, não. Meu querido, você está falando com o pastor aqui, queridíssimo essa aí, conhecedor. Cuidado com o que você fala com o pastor Manuel. Você não vai pegar ele em furada. É na pegadinha. Muito bem, tá aí, gente. Olha, não tem lei e não existe lei para quem faz o bem. Não. Não existe. Na verdade, não tem lei para quem faz. Não tem lei para quem ama. É isso mesmo. Não tem. Eu me lembro, Ebenezer, só finalizando aqui, de um testemunho, um pastor chamado Bob Moffitt. Ele esteve na igreja de Getsemane nos anos 2000, americano, e ele falou que ficou 20 anos fazendo a grama do vizinho que não era crente, lá nos Estados Unidos. Sim, isso é muito comum. Ia fazer a grama, e o vizinho, cara fechada, não dava bom dia, não dava boa tarde, ele ia com a maquininha dele e limpava a calçada do vizinho, varria e fazia a grama. Até que um dia o vizinho quebrantou o coração e resolveu perguntar por que ele estava fazendo aquilo. Ele falou, não, porque é a minha forma de te abençoar, de te agradar. Para resumir a história, aquele vizinho se converteu através dessa atitude dele, desse bem que ele ficou fazendo durante 20 anos, fazendo a grama do vizinho. Né? Um dia também apareceu na porta de casa, dia de domingo de manhã, eu fui sair na garagem, tinha um moço. Quando ele me viu assim, ele levantou para sair, acho que ele deve ter dormido ali, né? Eu falei, não, fica aí, moço. Como é seu nome? Tiago. Tapa na cara. Gente, não é possível. Eu falei, mas que Tiago me falar que eu demais. Logo ele veio falar que a verdadeira religião. Falei, meu filho, fiquei que eu vou trazer um café, um biscoito para você. Tu não chama aí, meu filho. Tiago, por favor, Tiago. Tiago. Você imagina, Tiago foi na porta de minha casa, moço. E Tiago, quando ele levantou para ir embora, ele estava mancando. E antes eu perguntei, ô Tiago, tua mãe está orando por tu, né? Minha mãe é crente. Claro, ele botou o filho de Tiago, só pode ser crente, né? Isso aí é fácil a gente deduzir. E quando saiu, ele saiu mancando. Eu fiquei pensando, meu Deus, onde foi que ele mancou? Foi pular um muro aí, deve ter machucado a perna, alguma coisa, algum estripulinho. Eu falei, meu filho, vai para sua casa, meu filho. Sua mãe está esperando por você, está orando por você. Ô, meu nobre. Imagina essa experiência, né? Tiago foi lá, eu... E quantos de nós não recebemos Joões, Paulo, né? Felipe, Estevão em nossas casas? Porque não existe coincidência no reino espiritual. Os nobres concordam? É provisão de Deus, é o tempo de Deus. Deus fala conosco através dessas pessoas. O nome, às vezes o nome já quantas coisas veio na tua cabeça quando ele falou o nome? Agora, imagina quantas vezes nós temos Pedro, Davi, Josué, né, Caleb, quantos nós recebemos durante o dia e não sabemos tratar, porque não é coincidência isso, é Deus falando conosco o tempo todo. Eu tenho uma expressão que eu uso muito para encerrar o debate, é o seguinte: para quem faz o bem, para quem é generoso, não há porta fechada. É verdade. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. E amanhã estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Debate Melodia.